Então, eu estou gravando a aula nesse momento, parte 2 aí, a abordagem comportamental, tá? Então, pegando esse processo de comunicação, né? Então, a fonte que tem essa mensagem, o transmissor, então, ele vai enviar essa mensagem, né? E esse transmissor vai ter um canal. No nosso caso aqui, o canal está sendo verbalizado, uma aula, pode ser visual, via câmera, via vídeo, né? E nesse canal pode ter ruído, né? Que são as falhas na interpretação, pode ser um sinal de internet baixo, a falta de sinal, ou pode ser a minha voz está chegando de forma distorcida, vocês não estão me escutando corretamente. Então, pode acontecer ruído. E quando acontece uma distorção, é no canal, tá? É no canal, no meio. Na outra ponta tem um receptor. Então, repare que basicamente nós temos o transmissor e o receptor, né? E esse receptor, ele vai receber essa mensagem, e não basta receber. Depois que você recebe, tem um destino. Então, por exemplo, gente, eu sou um transmissor nesse momento da aula, certo? Mas para eu transmitir, eu tenho que ter o quê? O código. Que código é esse? É a aula preparada. Eu tenho que saber o assunto, eu tenho que ter domínio do assunto, eu tenho que conhecer aquilo que eu vou falar com vocês. Não basta eu chegar aqui e falar, gente, aula. Aula de quê? Ah, não sei. Qual conteúdo? Não sei. Então, houve um preparo antes. Se você quer falar com alguém, é porque você tem um assunto para tratar. Ninguém liga para outra pessoa para não falar nada, né? Nem se for para falar bobeira, contar piada, como é que você tá, boa noite. Mas existe essa forma, né? Não preciso ligar. Hoje tem o WhatsApp, né? Eu posso mandar um e-mail, eu posso mandar uma carinha, um emotion, sei lá. E aí, essa é a fonte. Então, eu tenho uma mensagem codificada dentro de mim. Por exemplo, a aula de hoje, eu sei. Por que que eu sei? Porque eu já estudei isso, eu preparei para isso. Então, tá dentro de mim, tá na minha cabeça. A informação de hoje. Eu vou falar com vocês de alguns teóricos comportamentais, dos behavioristas. Então, tá dentro de mim, tá codificado na minha mente o que eu vou falar para vocês. O conhecimento nesse momento está comigo. Aí eu vou transmitir para vocês esse conhecimento. Então, logo eu sou transmissor e eu tenho uma mensagem para vocês. E essa mensagem, ela vai chegar até vocês por meio de um canal. Nesse caso, está sendo pela internet, pelo aplicativo aqui, né, pelo link da aula. E aí vocês estão recebendo aí essa aula na outra ponta, aí, em qualquer lugar que vocês estejam. Você pode estar em outro país agora aí, você pode estar em outro, em outra cidade, você pode estar até assim, em qualquer lugar da sua casa, né? Ou na rua, mas você está recebendo essa mensagem. E aí, quando você recebe essa mensagem, você vai decodificar. Então, está codificada comigo aqui como fonte, e você vai decodificar. Quer dizer, quando começa a entender o assunto e a fazer sentido. Ah, entendi, professor. Então o Taylor quer falar sobre isso, o Fayol fala isso, Elton Maio fala sobre isso. Estou entendendo. Quer dizer, você está recebendo a informação e esse conhecimento que está comigo, né, que eu um dia também eu peguei do livro, eu aprendi, e eu estou transmitindo para você, né? E perceba que você está usando vários sentidos. Você está vendo o meu slide, você está me ouvindo, você está me vendo pela câmera muitas vezes. Então, tudo isso são meios, você está usando os seus sentidos aí, é, que você percebe o mundo, né, para poder decodificar, né, essa mensagem que está chegando até você. Percebam que tem pessoas que são muito visuais. Eu sou muito visual. Então você tem que ver. Se você vê, você, opa, aprende. Por isso da importância de slides. Por exemplo, se eu só falar a aula e não mostrar nada para vocês, eu acho que fica mais cansativo, na minha visão, né? Então talvez se você está me ouvindo e está vendo o slide, opa, tá fazendo sentido. Eu tenho certeza que você enxergando agora essa figura 2.6, chamado de o processo de comunicação, está resumindo tudo o que eu estou falando. E vocês estão enxergando, não estão, gente? Esse slide, fonte, transmissor, canal, receptor, Sim, destino. Estão, né? estamos sim. Então, assim, Beleza, perfeito. Então, você está me ouvindo.
está usando um sentido, a audição. Você está vendo, então você está usando aí a visão, certo? Você me respondeu isso que eu acabei de fazer agora, eu pedi um feedback, tá? A gente faz isso o tempo todo. Eu acabei de pedir para vocês um feedback. A hora que eu perguntei, estão me ouvindo? Estão vendo? Pessoal, estão vendo? Aí falou sim. Sim, eu acabei de receber um feedback. E feedback quer dizer retroação, retorno daquilo que você está mostrando. Percebam, quando o papo está interessante, se você está olhando no rosto, na face, na cara da pessoa, você consegue perceber se ela olha nos seus olhos, se ela gesticula, se ela concorda ou discorda com você. Perceba que são formas de feedback, tá? Você consegue perceber isso. É tão ruim conversar com alguém que não olha no seu olho, né? Tem gente que não encara, não olha no olho, né? Pode ser por timidez, pode ser por vergonha, ou pode ser realmente por outra situação. E é ruim, porque você gosta de olhar no olho da pessoa, você gosta de encarar, de olhar ela e conversar com ela, e ela vai dando estímulos para você. Tudo isso, gente, são formas de comunicação, isso é feedback, tá? Lembrando que não é somente essa forma, tá? Você está no trânsito, você está olhando placa de trânsito, você está olhando cartazes de preço, promoção por cor, semáforo, banheiro, você sabe qual que você vai entrar, se é masculino, feminino, deficiente, né? Você sabe. Se o piso está molhado, se aquilo pode passar, se é proibido, se é perigoso, se é veneno. Quer dizer, por cor, por símbolos, a gente percebe o mundo. Nós percebemos o mundo dessa forma, né? Não só de formas escritas. Se você enxerga hoje alguns slogans, algumas marcas, né? Alguns é, símbolos, como é que chama, gente? Esqueci o nome. Slogan mesmo é quando você olha a marca de um produto. Se você olha o M do McDonald's, acho que não é logotipo, desculpa, gente, logotipo. Se você olha o M do McDonald's, você sabe que, opa, ali tem lanche e aquele M é do McDonald's. Então faz todo sentido, porque aquele logotipo, né, quer dizer alguma coisa para vocês. O logotipo da Mercedes, o logotipo da Nike, da Coca-Cola, né? Então são símbolos que só de você olhar você já vincula com uma marca, com alguma imagem, né? Como chama, gente, aquele bonequinho cangaceiro é de uma loja? Já viram? Aquele bonequinho cangaceiro? Casa Não. Bahia? Opa! Eu já sabia que era Casas Bahia, tá? Só foi para se vocês realmente pegavam, ó, Casas Bahia, né? Quer dizer, é aquele cangaceirozinho, né? Aquele cangaceiro, que é um desenho, é um logotipo, que só de você mostrar ou falar, obrigado, viu? E mostra que é Casas Bahia. Então, quer dizer, é visual, é imagem. E nós somos constantemente bombardeados por imagem, tá? Não basta, não precisa falar, não precisa ser verbal, tá? Tem outras formas também de comunicação, tá? Agora, a retroação, então, aqui embaixo, ó, né, que o destino, ele vai dar uma retroação para a fonte, quer dizer, a fonte vai estar recebendo essa retroação que nós chamamos de feedback, tá? Me dá um feedback, né? Me dá um retorno da aula, um retorno do assunto, um retorno de alguma situação. Então você vai emitindo sinais, sons, ruídos, olhar, concordância ou discordância. Quando se faz isso, você está devolvendo. Isso é feedback. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Feedback é algo positivo ou é negativo? Positivo, né? Não, na verdade é só o retorno mesmo, né? Então é só realmente a fala, a dica, a observação. Se vai ser positivo ou negativo, depende da pessoa que vai falar. De qualquer forma, você sempre pode converter isso em aprimoramento. Então, positivo. O feedback, na verdade, é a resposta que você teve, né? Pelo menos lá no quartel é assim. Geralmente, algum sargento passa uma missão para você, aí você tem que retornar e passar o feedback para ele da informação, da missão que ele te pagou. O feedback ele é importante, seja negativo ou positivo, é importante que ele venha, porque até um não é positivo, então é importante você ter a mensagem daquilo que você precisa de uma resposta, então negativo ou positivo ele é importante vir.
Para mim, o feedback é estilo que o Alisson falou, mas em sinal de aprendizagem, seja no caso como um feedback ruim vai servir para você aprender para numa próxima vez você fazer melhor, ou se é uma coisa que você é um feedback positivo, vai ser uma coisa boa para da próxima vez você fazer do mesmo jeito ou melhor ainda. Então, para mim, feedback é um aprendizado. Boa. Então, o feedback, ele é positivo, né? Há quem diga que quando é negativo é o feedback. Então tem o feedback e o feedback. O feedback é negativo. Eu tô brincando, hein? Mentira. O feedback, ele pode ser positivo ou negativo, com certeza. Um feedback positivo quer dizer que eu estou no caminho certo, né? E um feedback negativo, opa, eu tenho que melhorar, tenho que corrigir aí algumas situações aí no meio do caminho, tá? Então isso mesmo, pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas tem essa brincadeira, não tem? Você recebeu um feedback ou um feedback, né? Como se fosse um feedback fosse negativo, mas é só popularmente falando aí, e foi podre essa minha mensagem, essa minha brincadeira. Ó, veja no que o processo de comunicação ainda pode Essa é uma acontecer. comparação. Foi horrível. Mas você nunca ouviu falar isso? Feedback? Pior que eu nunca tinha ouvido. A primeira pessoa que eu ouvi acredita. Então, Jura? Nunca ouvi também, não. Só. Ô, louco, gente, para com isso. é que a gente só tem 16 anos. Ah, é a idade de vocês, calma. Eu tenho 26 apenas. Oi? Você acha que às vezes o feedback em excesso começa a deturpar um pouco? A pessoa, às vezes você quer colocar tanta opinião, você deturpa a informação, algo assim? Ó, eu Mais acredito. uma dúvida, assim. Claro. Não, é assim, ó. Não, existe um livro, só quem tiver interesse de pesquisar, de ler, de buscar, A Arte de Dar Feedbacks. Tá? Até para dar feedback, né, para fornecer feedback positivo ou negativo, tem que saber. Por exemplo, em um feedback você pode destacar os pontos negativos da pessoa, de uma situação, né? Que a gente chama de pontos a desenvolver, e os pontos positivos. Em um feedback, é bom você começar com os pontos negativos a melhorar e fechar com os pontos positivos, porque você fecha com chave de ouro e a pessoa sai motivada. Se você faz o inverso, começa a falar bem dela, enaltece, depois você vem e arrebenta, dá um feedback nela, né? Porque você fala mal, ela sai desmotivada. Então, tem técnicas de dar feedbacks, tá? Leiam um pouco sobre isso, técnicas. Eu vou separar depois aqui, depois da prova, algum material sobre isso para que vocês leiam, né? Técnicas de feedback. Agora, se você fica dando feedback constantemente, de uma forma rotineira, não dá muito certo, sabe por quê? A ideia de um feedback é o quê? Você sinalizar para outra pessoa, né, uma situação comportamental, de rendimento, de postura, enfim, de situações, mas tem que dar um tempo para que ela entenda e para que ela melhore. E aí, depois de um tempo, você realmente dá um outro feedback para ela. Existe, assim, não estou dizendo que tem que ser dessa forma, mas alguns autores, eles indicam que o tempo ideal do feedback seja pelo menos a cada 6 meses. Tá? Você pode reduzir isso para 3 meses. Mas quero ver quem tem tempo para isso, né? De a cada 3 meses sentar com todo mundo e ficar dando feedback. Então, assim, o tempo ideal é a cada 6 meses e não pode passar de 1 ano. Senão fica muito distante. Se você encurtar para 3 meses, fica legal também. Mas menos que isso, não fica bacana, porque você tem que dar tempo para a pessoa entender aquele feedback, receber e dar um tempo para ela dar um retorno, para melhorar realmente, senão fica uma coisa meio carne de vaca, aí perde o sentido, entendeu? É como se feedback fosse um presente, um momento que eu vou sentar com uma chefia, com um gestor, com alguém que vai me trazer esse feedback, que pode ser via relatório, que pode ser via um bate-papo, tem formas de dar feedback. Mas se colocar uma coisa muito rotineira e com espaçamento muito curto, não é bacana, não é legal, tá bom? Desculpa, quem que me chamou? Eu aqui. Professor? Por favor, pode falar. Você já ouviu falar do feedback sanduíche? Eu não sei se a turma conhece também. Já, conta pra gente.
Já sei. Você meio que pensa em um lanche, né? Que tem o pão Aham. em cima. Você começa falando para a pessoa das partes boas que ela fez. O trabalho dela, dando feedback positivo, né? Falando do trabalho, tudo que ela fez. Aí depois vem o recheio, que a gente costuma falar que é a parte meio ruim, que você fala os pontos negativos e o que ela precisa melhorar. E para fechar o sanduíche, o pão que fica embaixo, você dá uma motivação para ela. Você meio que deixa ela motivada para tentar ser melhor. Eu acho que basicamente é isso, porque eu vi bem por cima uma vez isso, e eu não lembro muito, mas eu lembro que era basicamente um sanduíche assim. É que você coloca no meio, né? Aquilo que ela tem que melhorar realmente, né? A essência e a parte de cima que você começa e a parte de baixo, ou vice-versa, que você finaliza, né? Você fecha com motivação. O importante é você fechar com frases de apoio mesmo. Por isso que quando a pessoa não tem a técnica, e se ela começa falando mal e ela fecha falando bem, beleza. Se ela começa falando bem e ela fecha falando mal, aquela pessoa sai muito desmotivada. Então, é uma técnica de gestão, sim, com certeza. E assim, o que vale, né? Não tem jeito certo ou jeito errado, é o melhor. Tem muita gente que não aceita feedback, ainda mais se o gestor dela for mais novo que ela. Então você pega aí pessoas velhas, né, de idade mesmo, de cabeça principalmente, que tem um RH, tem um supervisor, tem um gestor novo, mais novo que ela, e esse gestor vai ter que sentar com ela e vai ter que dar uma correção ali, uma orientação, digamos assim. E tem gente que não aceita, ela não enxerga isso como algo bacana, como algo positivo. Isso não é legal, né? O ideal seria realmente você entender que é uma oportunidade de melhoria. Afinal, todos nós temos que melhorar. Todos nós sempre. Se nós aceitamos isso, que eu estou fazendo o meu melhor hoje, mas eu sei que eu posso melhorar, por que não? Por que não? Isso eu acho Verdade. que é melhoria contínua. Mas assim, fica a dica para vocês, tá? Fechem sempre com um efeito motivacional, com uma frase de apoio, enaltecendo realmente algumas particularidades que aquela pessoa tem, né? E aí ela sai melhor. Ela até escuta aquilo, mas ela sai bem. Ela não sai tão assim para baixo. Então o efeito sai melhor, tá bom? Ok. Veja no processo de comunicação que ainda pode acontecer o ruído, né? Como um elemento capaz de provocar distorções na percepção do significado da mensagem. Então, o ruído ele pode ocorrer por diversas razões, como, por exemplo, dificuldade de decodificação na linguagem, no sinal ou no idioma desconhecido ou incompreensível, escolha errada do canal de comunicação ou interferências externas, como barulho, distração e interrupção. Então, na verdade, a forma como você recebe aquela mensagem, ela pode chegar de uma forma distorcida. Isso é o tal do ruído. E acontece que o ruído está no canal, tá? Por exemplo, vocês já brincaram de telefone sem fio? Você solta uma mensagem aqui e lá na ponta chega de uma outra forma, né? Por quê? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, acho que é isso. Então, como você vai passando aquilo de boca a boca, a pessoa ela entende de uma forma e ou ela mesma coloca, né, uma pitadinha dela lá, é aquela coisa, né, onde há fumaça, há fogo, né? Então você recebe uma fofoca, fake news. Às vezes tem até assim, um ponto de verdade ali, mas as pessoas acabam puxando sardinha para o lado delas. Então esse canal é muito perigoso. Tem certos meios de comunicação na organização que a gestão, presidência, diretoria tem que tomar cuidado. Por isso que tem que ter formas e canais oficiais. Por quê? Porque você não sabe de onde veio aquilo. Já ouviram falar em rádio peão? Tem muito na empresa isso, né? Que é uma organização informal. É uma comunicação informal, a rádio peão. E ela é justamente isso. É a fofoca, é o diz que me diz, é o achismo. E isso pode ser muito prejudicial. Isso é sério, gente. É importante controlar e gerir os ruídos de comunicação em uma empresa, em um setor, em um departamento, e o gestor tem que estar atento a esse tipo de ruído. Não que ele vai se preocupar sempre, mas sempre estar atento, pelo menos, assim, né, de uma forma controlada, porque sempre vai existir o ruído.
né? Às vezes, uma mesma mensagem, essa mesma aula aqui, ó, se eu conto uma situação, o A entende de uma forma, o B entende de outra, e o C nem entendeu, às vezes, porque estava distraído, ou pegou pela metade a conversa e ficou aí imperceptível, tá? Então, na verdade, eu gostaria de propor, em cima do ruído, com vocês aqui, uma situação. Quer ver, ó? Eu quero compartilhar com vocês aqui uma outra tela, peraí. Parar de compartilhar, vou compartilhar de novo. É um material que eu acho muito bacana aqui, que aqui, ó. A história do cometa Halley. Vocês conhecem? Sim. Estão enxergando aqui? Cometa Halley? Sim. Então tá bom. Então eu vou precisar de algumas pessoas agora para ler, tá? O Adson, você pode ser o presidente? Claro. Tá. Bianca, você pode ser gerente? Bianca saiu do grupo, acho. Aline, você pode ser gerente? Oi, desculpa, perdão, Imagina. professor, eu não entendi. Quem tá falando aí? É a Aline. Aline, você pode ser gerente? Posso? Então tá. Então o Adson é o presidente. A hora que for aqui você vai ler. Aí, perdão, eu falei errado. O Adson é o presidente. A Aline vai ser o diretor, tá, Aline? Tá. Então, você vai ler a parte do diretor. Quem que pode ser gerente? Eu. Então, beleza. Você, a hora que chegar aqui, ó, você vai ser gerente, tá? Tá vendo bom. aqui o mouse mexendo? Tô sim. Beleza. Aí eu preciso de alguém para ser o supervisor. Quem pode ser? Pode ser eu. Quem tá falando? Eu, a Ana Gabriela. Tá, então você vai ser a supervisora que vai ler. Quem que pode ser chefe de produção? Pode ser eu, professora Gabriela. Gabriela, então vai ser a chefe de produção. E quem é que pode ler o aviso geral pra gente? Só mais uma pessoa? Professor, pode deixar. Quem é? Marcos. Tá bom, Marcos. Então você vai ler o aviso geral, tá? Então vamos ver a importância, como que uma falha no canal, ruído de comunicação, né? O que é esse telefone sem fio? Então vamos lá. Presidente, leia pra gente a mensagem que você passou pro diretor sobre o cometa Halley. Na próxima sexta-feira, aproximadamente às 17 horas, o cometa Halley estará nesta área. Trata-se de um evento que ocorre a cada 78 anos. Assim, por favor, reúnam todos os funcionários no pátio da fábrica, usando o capacete de segurança, quando eu expliquei o fenômeno a eles. Se estiver chovendo, não poderemos ver o raro espetáculo a olho nu. Sendo assim, todos deverão se dirigir ao refeitório, onde será exibido um filme documentário sobre o cometa Halley. Perfeito. Então, essa foi a mensagem que o presidente passou para o diretor. O diretor recebeu essa mensagem e ele passou para o presidente, para o gerente. Então, diretor, passe para o gerente a sua mensagem. Por ordem do presidente, na sexta-feira, às 17 horas, o cometa Halley vai aparecer no pátio da fábrica, a olho nu. Se chover, por favor, reúnam todos os funcionários com seus capacetes de segurança e os encaminhem ao refeitório, onde o raro fenômeno terá lugar, o que acontece a cada 78 anos. Perfeito. Então, o diretor já deu uma enxugadinha ali, né? Manteve as variáveis, mas enxugou e passou para o gerente. O gerente recebeu essa mensagem e o gerente passou para o supervisor. Como que ele passou, gerente? A convite do nosso querido diretor, o cientista Halley, 78 anos, vai aparecer nu às 17 horas no refeitório da fábrica, usando capacete, pois vai ser apresentado um filme sobre o raro problema da chuva na segurança. O presidente levará a demonstração para o pátio da fábrica. Tá vendo? Já mudou bastante, né? Já mudou bastante. O supervisor recebeu essa mensagem e ele passou para o chefe de produção. Como é que você passou, supervisor?
Na sexta-feira, às 17 horas, o presidente, pela primeira vez em 78 anos, vai aparecer nu no refeitório da fábrica para filmar o Halley, o cientista famoso e sua equipe. Todo mundo deve estar lá de capacete, pois vai ser apresentado um show sobre a segurança na chuva. O diretor levará a banda para o pátio da fábrica. Olha só, gente, que situação. Que situação. Aí o chefe da produção recebeu essa mensagem e passou para o funcionário. Chefe de produção, como é que você passou? Todo mundo nu, sem exceção. Deve estar com seguranças no pátio da fábrica na próxima sexta-feira, às 17 horas. Pois o senhor diretor e o senhor Halley, né? Isso. Deve ser algum guitarrista famoso. Estarão lá para mostrar um raro filme, Dançando na Chuva. Caso comece a chover mesmo, é para ir para o refeitório de capacete na mesma hora. O show ocorre a cada 78 anos. Vocês perceberam que as variáveis foram mantidas, né? Halley, nu, sexta-feira, 78 anos, né? Enfim. Só colocar Aí, errado, né? exatamente, tá vendo? Agora, Mas o aviso nu mudou geral. completamente de sentido, né? Incrível. Total. E como é que ficou o aviso geral para todo mundo da fábrica? Na sexta-feira, o presidente irá fazer 78 anos e liberou geral para a festa às 17 horas, no refeitório. Vão estar lá, pago pelo manda-chuva Bill Haley e seus cometas. Todo mundo deverá comparecer nu, apenas de capacete, porque depois uma banda de rock muito louca vai rolar solto, mesmo em caso de chuva. Tá vendo, galera? Tá vendo? Bill Haley e seus cometas. Então, isso é uma brincadeira, mas mostra como é que são os ruídos na comunicação, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso mesmo, porque manteve-se as variáveis 78, Haley, nu, chuva, sexta-feira, né? Mas aí a forma como é colocado essa informação, a forma como ela é passada tem que ficar de olho, porque as pessoas elas podem interpretar da maneira que bem convém, né? Às vezes por questões assim, porque ela quer, né? Ou realmente porque, né, houve uma distorção aí, tá bom? Então foi uma brincadeira só. Deixa eu voltar aqui então para nossa aula, para o nosso slide, que eu não sei mais nem onde tá o negócio, peraí. Vamos lá. Aqui. E já tá lá. Vamos lá, então. Então a gente fechou então essa parte de comunicação, tá? E comunicação ela pode ter alguma ligação com satisfação e satisfação com motivação. Então a gente começa esse assunto aqui perguntando se satisfação está diretamente ligado à motivação, né? Será que vocês acreditam nisso? Será que satisfação tem relação com motivação? Bom, a motivação ela pode ser compreendida como as causas ou os motivos que produzem um determinado comportamento nas pessoas e tem algumas propriedades. Então, se você olhar na semântica da palavra motivação, a palavra motivação, ela quer dizer o quê, gente? É um motivo, vejam bem, ó, motivação é o motivo que leva a uma ação. Tá? Então há teóricos, há autores que defendem, que falam o seguinte, que falar desmotivação é até algo inapropriado. O certo seria falar eu estou motivado ou eu não estou motivado, tá? Porque desmotivação quer dizer que eu não tenho motivo nenhum para nenhuma ação. Então, por exemplo, eu não estou motivado para ter aula agora, mas estou motivado para subir lá para a sala e ver uma TV. Eu não estou motivado para trabalhar, mas estou motivado para dormir. Então a gente sempre tem algum motivo que nos leva a uma ação. Teoricamente é isso, né? E aí, primeiro, né, quando se fala em motivação, uma das propriedades é a direção para onde a motivação leva o indivíduo. Então deve ter um objetivo, gente. Quando a gente tem um objetivo, um caminho, uma direção, a motivação faz mais sentido. Então, se você tem um objetivo na vida X de guardar dinheiro, então você vai ter uma direção, uma motivação para trabalhar e pegar um percentual do seu salário e guardar, porque com esse dinheirinho você vai comprar um carro,
você vai dar entrada de um carro, você vai casar, você vai viajar. Então, o seu objetivo traz essa motivação, dá esse caminho, essa direção para você, dá um sentido para você de levantar todo dia, ir trabalhar para ganhar dinheiro, tá? É um objetivo. Tem a intensidade, pode ser por um tempo só. Eu sei que eu estou em um trabalho que eu não estou muito feliz lá, mas eu vou ficar lá até eu acabar a faculdade só, porque depois que eu acabar a faculdade, eu vou mudar de emprego, eu vou estar em outro lugar, eu vou mudar o rumo das coisas. Então tem uma certa intensidade. Gente, quando eu fiz mestrado, foi muito difícil para mim, tá? Porque eu estava trabalhando em 3 lugares, eu pagava quase 3 mil reais de parcela, e fora os gastos, né, normais, né? Então era 3 mil reais de mensalidade, e era muito difícil. E eu tinha que levantar 4 horas da manhã todo dia para eu estudar, ler livros em francês, ler livros em espanhol e inglês, para eu poder fazer seminário na universidade. Então, assim, era muito complicado fazer mestrado. Foi muito difícil, no sentido de, não o conhecimento em si, mas, assim, foram 3 anos de sacrifício. Mas era uma intensidade. Então, qual era o meu objetivo? Eu tinha um sonho de ser mestre. Não para ser melhor do que ninguém, mas para mim um título de mestrado ia trazer assim, uma alegria imensa, porque é uma coisa assim que eu sempre quis. Nossa, fazer mestrado, que legal, ganha mais, eu tenho chance de conseguir aula em faculdade, né? Eu consigo melhorar o meu currículo enquanto profissional. Não para ser melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, não é isso. A gente estuda, mas porque é bacana. Mas assim, a hora que batia o desespero, porque eu tinha que trabalhar, tinha que dar aula, fazer consultoria e fazer coisa do mestrado ainda, eu percebia que era o quê? Era uma intensidade. Porque eu tinha um objetivo, ser mestre. A intensidade, eu sabia o seguinte, é uma ralação que vai durar no máximo 3 anos só. Eu vou ralar pra caramba, mas só vai durar 3 anos. Depois eu vou estar com o título de mestre e nunca mais ninguém tira esse título da minha vida. Tanto é que passou, eu acabei, vai fazer uns 6 anos já que eu terminei, graças a Deus, e acabou. Eu nem lembro mais do sofrimento disso. Passou, foi sofrido para mim, foi, mas acabou. Então eu digo isso para vocês, se bate esse desespero em vocês, questões de grana, questões de faculdade, tá difícil, tem mulher, tem filho, marido, tá cansado, sai do seu trabalho e tem que ir correndo para a faculdade com fome, com sono, sem banho, pensa que é por um tempo só. Pensa que motive-se pela intensidade. Pensando assim, vai ser apenas por um tempo e isso vai passar. Depois de 4 anos, 3 anos, né? Você está formado, está bem formado e você nunca mais vai perder esse título de graduado. Nunca mais. Vai passar 50 anos e você continua com seu diploma na mão. Então pense nisso, é uma intensidade, é por um tempo só. As coisas fazem mais sentido quando você pensa que é uma intensidade e tem uma duração, tá? Então o objetivo, onde você quer chegar, a intensidade é aquele momento que você está vivendo, que você sabe que vai passar, né? E é por um tempo só, e você vai sentir falta quando isso passa, porque é bacana fazer faculdade, tem as pessoas, ou os amigos, e depois você nunca mais vai vê-los, né? Ou vai ver bem menos, e uma duração. Tudo tem uma duração, até essa pandemia, gente, vai ter uma duração e vai passar, e a gente vai sair bem melhor, mais fortalecido e como seres humanos melhores. Tenho certeza, uma sociedade melhor, eu tenho certeza, está sendo construída em cima de toda essa situação que estamos vivendo. Então pensem nisso, tá? Isso traz uma certa satisfação para a gente, sabendo que vai passar. Então, por isso que satisfação tem relação com motivação, tá? E aí, um dos nossos behavioristas, o Maslow, é famosíssimo, né? Abraham Maslow. Ele é conhecido como autor de mais uma renomada teoria da motivação, motivo que leva uma ação ligado à satisfação, tá? Então, motivação tem relação com satisfação, pela intensidade, pela duração e pelos objetivos. E aí, ele fez um estudo, uma famosa pirâmide de Maslow, que ele colocou o seguinte, né? Há quem concorde, há quem discorde, dizendo o seguinte, que Maslow ele tentou organizar as necessidades humanas em uma forma hierárquica,
tá? Dizendo o seguinte, que o indivíduo ele desenvolve motivação para buscar satisfazer as suas necessidades de acordo com a sua necessidade. E assim que ele supre, que satisfaz a sua necessidade, outra necessidade surge de ordem superior, tá? Então, por exemplo, nós temos as nossas necessidades básicas. Quando você satisfaz as suas necessidades básicas, você se motiva para buscar outras necessidades de segurança, por exemplo. Vou dar um exemplo bem chulo assim. Você tá com uma dor de barriga tremenda, tá? Você tá com uma dor de barriga tremenda. Meu, você pensa em outra coisa? Não. Você pode ter o dinheiro que você for, o cargo que você for, tiver o diploma, o que for. Se você está com uma dor de barriga, você só pensa em uma coisa: preciso ir ao banheiro e resolver essa situação, né? Então isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que nós temos necessidades. E essas necessidades elas estão organizadas de acordo com aquilo que nos motiva. Já viu um caso? Você quer comprar um carro, você não tem nenhum carro. Então qualquer carrinho serve. Pode ser um Opala 68 sem problema. Pode ser um Fusca tranquilo, anos 70. A hora que você compra o carro, né, passa um tempo, você quer comprar um carro mais novo. Você quer comprar um carro mais confortável, um outro modelo, talvez. Né? Tem gente que tem um sonho de casar, né? Acha que vai tudo se resolver os seus problemas quando ela casar. Aí, a hora que ela casa, ela quer descasar. Ela viu que ela era feliz e não sabia. Então, a gente sempre está buscando. Tá da metade. Minha filha. Você é casada, Lili? Eu sou. Por isso então, mesmo, não sabe da metade. Tudo ilusão isso daí. Ilusão. Esse negócio de príncipe encantado, ali, é a Disney que fez isso com as pessoas. Cinderela, Branca de Neve. A Disney colocou na cabeça das pessoas do príncipe encantado do cavalo branco, gente. Isso é matriz, é lavagem cerebral. Você pode ver que hoje mudou. Qual que é o príncipe hoje? Shrek? Entendeu? Já vem mudando já. Um controle de videogame. Tá lá, né? E você estudando, tá vendo? É igual piscina gelada. Quem tá dentro fala que pode vir, que tá bom. Mas ninguém... exatamente, né? Igual a morte, né? A morte. Ninguém voltou, né? Pra contar se é bom morrer ou não, né? Agora aí que tá. Será que não voltou porque não dá pra voltar mesmo ou é tão bom que não quer voltar, né? Só chegando lá pra ver. Então, aquela famosa frase: a grama do vizinho sempre é mais verde que a sua. Exatamente. Olha só para as cachaças que você toma, mas não vê os tombos que você leva, né? Certeza. É basicamente isso. Então a gente sempre está buscando satisfazer, a gente sempre tem um objetivo, galera. Sempre tem. Tá desempregado, qualquer emprego serve. Claro que serve, porque você precisa ganhar dinheiro. Você arruma emprego, já começa a falar mal do chefe e fofoca na empresa, esse emprego não dá mais, é um absurdo, só tem cobra nesse emprego. Jesus amado, que ninho de cobra que eu entrei. E aí começa, né? E realmente eu não estou dizendo que não tem razão, mas percebo que nós somos assim enquanto buscar satisfazer as nossas necessidades, e isso vai gerando motivação em nós, tá? Então, Maslow, ele organiza dessa forma, né? Acho que eu voltei aqui. Ele criou então uma pirâmide de Maslow, tá? Essa é a famosa pirâmide de Maslow, hierarquia das necessidades humanas. Toda vez que a gente for ler, entender uma pirâmide, sempre é de baixo para cima, tá? Nunca de cima para baixo, porque a base é maior. Então verifiquem que a primeira necessidade básica, segundo Maslow, são as básicas, perdão, né? São as básicas. O que são necessidades básicas? São as fisiológicas, são as de alimentação, são as de sono, né? Excreção, banheiro, né? Sexo. Até sexo Maslow coloca como necessidade básica, tá, gente? Maslow colocou isso, que o sexo é fisiológico e é básico. Então, resumindo, você está com fome, você não pensa em outra coisa a não ser comer. Você está com dor, você não consegue pensar em outra coisa. Você está com sono, gente, como o sono dói. Muito sono, você não consegue se concentrar, você não é ninguém com sono. Entendeu? Então são necessidades que nós temos que perceber que a gente sempre busca suprir.
tá? Tem gente que fica com fome, fica chato, irritado. Criança com sono, gente, fica toda irritada. Ou ela tá cagadinha, ou ela tá com fome, ou tá com sono. Quando a criança tá com os três, ela tá com fralda suja, tá com sono e tá com fome, ninguém segura essa criança. E é instinto, ela nem aprendeu isso, ela nasceu sabendo. Você pode ver um bebê, ele nasce e já vai mamar. E ninguém ensinou ele a sugar o peito da mãe. É uma coisa instintiva, é fisiológico, tá? Então, são as necessidades básicas do ser humano. Ninguém consegue pensar em outra coisa a não ser isso. Então, por exemplo, quando você está sem dinheiro ou numa situação de crise, numa situação de desemprego, o que você pensa? Eu preciso pelo menos ter o dinheiro para pagar, para comer. Né? Garanto vocês, se faltar grana aí, você vai dar um jeito de guardar para comer, né? Guardar para mercado, para água, para luz. Por quê? Porque isso é o básico. É o mínimo possível para sobrevivência, né? E nós não motivamos quando a gente tem. Esse é o problema que Maslow coloca. Quando a gente tem, nós não damos valor. A gente só percebe a importância disso quando nós não temos. Nunca se deu tanto valor à liberdade como agora, porque quando a gente podia sair para qualquer lugar, ir para o shopping, ir para o cinema, passear, viajar para qualquer lugar, né, gente? A gente não dava valor nisso. Agora, meio que confinado em casa, como faz falta? Então, a ausência faz a gente valorizar. Quem tem mãe em casa, né, ou mulher, chega em casa, jantinha pronta, roupinha lavada, casinha arrumada, não dá valor quando tem. Quando vai morar sozinho ou na falta de, aí vê como faz falta, né, uma roupinha lavada, uma jantinha pronta, né, e sei lá, e uma casa organizada. Por quê? Porque quando tinha não dá valor. A gente é assim, a gente tem, não dá valor. Quando não tem, a falta de, opa, como eu precisava agora, né, de um banho, eu precisava agora de uma cama gostosa, eu precisava de uma jantinha. Então, quando a gente não tem, a gente dá valor, né? A gente percebe como era importante. E o ter é como se fosse uma coisa, tá ali já, e não é bem assim. Então, básicas são as fisiológicas, tá? Sono, alimentação, excreção, sexo. Aí passa para a de segurança. Quando essas estão supridas, quando as básicas estão satisfeitas, supridas, passa para a de segurança. E segurança, o que é segurança, né, galera? Segurança é sentimento. Você quer fazer um concurso público. Por quê? Porque você quer segurança no emprego. Você quer estabilidade. Você faz um seguro de vida, você faz um seguro do automóvel, um seguro da casa, um plano saúde. Você está registrado, você fala, se eu for mandar embora, eu tenho seguro-desemprego por tantos meses. Então você fica mais tranquilo, né? Você não quer usar. Muitas vezes você não quer nem ficar desempregado, mas se ficar, tem um seguro. Tem uma segurança por um tempo, né? Você paga ao céu, mas ninguém morrer. Né? Mas tá lá, se morrer, tem caixão. Tem não sei o quê. E tem seguro da casa, seguro do automóvel, convênio médico. Ninguém quer ficar doente, mas quem tem, né, paga um convênio médico, por exemplo, é por questão de segurança médica. Estão entendendo que segurança é sentimento? A gente paga muitas vezes para não usar, não quer usar, mas está lá para gerar uma sensação, para gerar um sentimento de segurança. Assim como moradia. Moradia também é segurança. A gente quer morar em uma casa segura. Então, as pessoas querem comprar uma casa própria, sair do aluguel, nem que ela financie o sonho dela, ter uma casinha. Né? Ela junta dinheiro, compra um apartamento, financia, endivida-se, mas com o sentimento que a casa é própria. E também a segurança da casa. Coloca alarme, coloca tranca na porta, coloca corrente, coloca janela, não sei o que, grade. Para quê? Paga lá o guardinha da rua que fica assoviando só para dar o sentimento de segurança, né? Mas paga. Para que isso, gente? Para gerar essa sensação, tá? Se você vai deitar, vai dormir e você acha que deixou o portão aberto, a porta aberta, o gás ligado, tem muita gente que vai levantar para ir verificar. Enquanto não for lá e verificar que a porta está trancada, com a chave passada, com o cadeado, não sei o que, não se sente seguro, tá bom? Então, é uma segurança, é um sentimento também. Quando essa necessidade está suprida, então,
básicas, que são as fisiológicas, supridas, e segurança também está suprido, surgem as sociais. Necessidade social, segundo Maslow, é de relacionamento. Social é relacionamento. Então, nós vivemos em sociedade, nós nos relacionamos, quer seja pessoalmente, presencialmente, fisicamente, né, com as pessoas, ou virtualmente. Tanto é que a força hoje das redes sociais é por causa disso, né? As pessoas vão comer, não estou criticando quem faz isso. Tem a minha visão, mas eu não estou criticando mesmo. A pessoa ela vai comer, ela tira a foto do prato dela e posta. E ela fica olhando quem está curtindo. Ela posta no status do WhatsApp dela uma mensagem, um recado para alguém. A foto, ontem à tarde, fez um entardecer tão bonito, meio avermelhado, que tem gente postando à tarde ontem, né, ontem, no crepúsculo, por volta de umas 6 e pouco, estava escurecendo e tal, o céu ficou vermelho, a galera postando, ai, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, né? Não estou criticando, não é isso, mas percebam essa situação. Isso é social. E a pessoa fica olhando depois no status, quantas pessoas curtiram, se alguém comentou. Vejam que isso é uma necessidade, né, de relacionamento, ou fisicamente ou virtualmente, mas é social. Percebam, por exemplo, um jovenzinho quando vai para a escola. A criança, o pai cria em casa, lá bonitinho, manda para a escola. Quando manda para a escola, a criança volta falando palavrão, ela volta com alguns comportamentos que ela aprendeu na escolinha. É o social, ó, desde pequeno, ó. Ela volta mordendo, porque alguém vai ela morder, ela volta até com o piolho. É social, gente. Então, nós vivemos em sociedade, nós estamos sempre nos relacionando com as pessoas, pegando vícios de linguagem, né, de comportamento. A gente sempre tem um colega do trabalho, um grupo social do trabalho, um grupo social da faculdade, um grupo social da igreja, um grupo social do condomínio, da rua, do prédio, da família. Na própria família tem pessoas que você se relaciona mais, outras menos. Então, isso é social, tá? É viver em sociedade, se relacionar com pessoas ali, ou por obrigação, né? Ou porque por afinidade, tá? Quando essa necessidade está suprida, belezinha, tá bem resolvido, surge a de estima, e atenção para de estima. A necessidade de estima ela é totalmente interessante. Estima é quando você se desafia e você quer provar para você, não para mais ninguém, mas para você. É quando você coloca os seus valores na frente. É quando você pensa, eu não estou feliz com esse emprego, eu vou mudar de emprego. Aí você fala em casa, vou mudar de emprego. Aí a sua família fala assim, mas lá você ganha bem, lá você tem ticket, lá você tem Unimed. Aí você fala, mas eu não estou feliz, eu não faço aquilo que eu gosto. E aí você muda de emprego muitas vezes para ganhar menos em um outro emprego. Mas você muda porque lá no outro emprego você vê a chance de ser feliz, de crescer, a ascensão profissional, você vê a chance de colocar em prática aquilo que você realmente gosta de fazer, você vai se sentir mais valorizado no seu trabalho. Então, estima. Já viram pessoas que largam o emprego, colocam uma mochila nas costas e vai para outros países? Fazer mochila, ser mochileiro, conhecer outras culturas. Acontece. Ele é muito mais feliz naquilo. Entendeu? Então é quando você começa a pensar: será que é isso mesmo que eu quero fazer? Será que eu estou feliz na minha função? Será que eu estou feliz no meu casamento? Será que eu estou feliz, né, com o meu comportamento? Será que eu estou feliz? As pessoas começam a buscar uma motivação para ela se realizar, né? Não é qualquer emprego que serve mais. Ela quer um emprego que ela possa ser feliz. Ela quer fazer aquilo que ela gosta. Nem que ela mude de emprego e ela ganhe menos, mas ela vai se sentir mais valorizada e mais útil no outro emprego. Tá? Isso é estima. E aí, quando a estima está totalmente satisfeita, você vai buscar a última necessidade lá de ego, chamado autorrealização. Aí é complicado. Porque assim, vocês acreditam, agora é uma pergunta, tá? Vocês acreditam que existam pessoas totalmente, plenamente satisfeitas? Nesse nível autorrealizada?
Não, porque a partir do momento que ela realiza uma, ela quer outra. Então vem uma atrás da outra e não para isso nunca. Então, será que Silvio Santos, Xuxa, Bill Gates não são pessoas autorrealizadas? O Silvio Santos até hoje não saiu do SBT. Tá com aquela cara de múmia e não sai de lá. Cara, sempre estão atrás de outros sonhos também, né? Uhum, isso mesmo. E assim, por professor, exemplo, eu acho oi, que, pode tipo, falar. por mais que, assim, em entrevistas, assim, às vezes com alguns famosos fazem, se perguntarem pra mim se eu tô realizada hoje, eu tenho família, não sei o quê. Alguns casos pode até ser, né, em questão de bens, de família, assim, mas é que nem o pessoal tá falando mesmo, sempre vai haver algo que eles queiram mais e mais, né, independente, além do dinheiro, né. É isso mesmo. E na verdade é assim, vamos pegar a Xuxa, por exemplo, né? Silvio Santos. Por mais que eles tenham tudo que eles querem, mas eles não têm talvez aquela simplicidade que nós temos de poder ir ao shopping e passear, né? De ir ao restaurante e ficar lá. Não. Ela sempre tem que ir para outro país, sempre estar preocupada com segurança, com sequestro. Então, assim, às vezes ela tem Michael Jackson que tinha muito problema com isso, né? Que ele queria sempre muito. estar com uma pessoa normal e sempre jogavam ele no topo. Exatamente, pela posição dele, tem o dinheiro que tinha, né? Todo o prestígio que tinha, mas não, a pessoa ela não consegue ir ao shopping, ela não consegue sair para almoçar sem ser um paparazzi, sem ser, né, foto tirada, interrompida, ela não consegue rotinas que nós temos hoje normal, a pessoa não tem. Mas o que os teóricos dizem em relação à autorrealização? Que é temporária. Tá? Ela é temporária porque a gente alcança, até chega a alcançá-la, mas por um tempo só. Vou dar um exemplo. A Aline, Francisca Aline, perdão, casada, né? Bem casada. E aí o sonho dela é comprar um apartamento maior. Um apartamento maior. Com piscina, com 2 vagas na garagem, na cobertura de um prédio. Ó, a Aline, hein? E aí a Aline vai trabalhar para isso com o esposo dela, tal, lá e vai fazer todos os esforços, economia, de deixar de sair, de viajar, de trocar de carro, para ela poder juntar dinheiro e poder comprar o apartamento maior. E aí ela consegue comprar depois de um tempo, né? Então ela teve uma intensidade, teve uma duração e teve um objetivo. Gerou satisfação para ela e ela comprou o apartamento. No momento que ela compra o apartamento, gente, ela assina o contrato, pega a chave e vai lá pintar, limpar o apartamento para ela mudar, ela está autorrealizada. Nesse momento ela está autorrealizada. Vai passar um tempo, semanas, meses ou anos, e ela vai querer um apartamento maior ainda, ou vai reclamar que é muito grande e dá muito trabalho porque é muita sujeira. Ou então ela vai começar a reclamar que onde ela mora, o vizinho de cima faz muito barulho, ou de baixo, ou o síndico não presta, entendeu? E aí ela vai mudar. Então a gente até gente, tem esse gostinho de chegar na autorrealização. Tenho certeza que na formatura de vocês vão chegar na autorrealização. No momento da formatura, acabou o 8º semestre, tá formado, tá com o diploma na mão, colação de grau, baile, formatura, se for caso, tal, tá realizado. Vai passar um tempo, e agora? Agora eu tenho que fazer uma outra faculdade, ou eu tenho que fazer agora uma pós-graduação. Não, agora eu vou fazer mestrado, doutorado, entendeu? Então vai surgir. Tá? Então a gente sempre está assim, tentando buscar aí alguma posição. Nós sempre estamos em alguma posição nessa pirâmide. E eu pergunto para vocês, não precisa responder, mas e aí? Qual posição nessa pirâmide você está nesse momento? Né? E aí muitas vezes você está lá em cima, lá na estima ou na social. Você fica desempregado. Você volta para onde, gente? Para a básica. Né? Opa, básico, por quê? Porque eu voltei para o básico, o dinheiro da minha rescisão vai ser agora para o aluguel, ou financiamento, água, luz e comida. Até eu conseguir uma outra posição, um outro emprego aí, e aí eu posso então, sempre andar nessa pirâmide, tá, gente? Sempre tá buscando aí. Então deu para entender, gente? Deu para entender? Deu. Deu sim, né? Então, ao ser perguntado para vocês sobre a hierarquia de Maslow, vocês têm que responder na ordem, tá?
respondam na ordem, porque é hierárquico. Se ele fala que as necessidades humanas são agrupadas de uma maneira hierárquica, então é de baixo para cima. Então, primeiro vem básica, depois vem segurança, depois vem social, depois vem estima e depois vem autorrealização. Tá? Se eu apresentar para vocês uma questão na prova com essa, não nessa ordem, não responda essa, porque se ele está organizando numa hierarquia, então tem que ser na ordem, ok? Vale a dica aí. Então, isso cai muito em concurso também. Já vi vários concursos aí com essa pegadinha aí. Então, assim, segundo a hierarquia de Maslow, se é uma hierarquia, tem uma ordem. Então, é sempre de baixo para cima aí, nessa sequência aí dessa pirâmide, tá bom? Sempre de baixo, hein? Olhou a pirâmide, leia de baixo para cima, da base para ápice. Tá? E eu acho que eu vou trabalhar rapidinho com vocês com o Herzberg, porque é bem pouquinho, tá, gente? E ele pega o gancho de Maslow. Se vocês falarem que tem mais 5 minutinhos, eu falo com vocês de Herzberg. Posso falar? A gente tem, professor. É o tempo da novela, hein? Ai, já começou? Eu acho que sim. Tô não brincando, sei. tô terminando já, tá? Então, ó, Falou. a gente falou de comunicação, nós falamos de satisfação ligado à motivação, nós falamos também de mais um behaviorista, que é Maslow, que é um autor, né, motivacional, Elton Maio, já falamos também bastante, e agora Herzberg. Herzberg é um outro autor e ele traz uma teoria chamada teoria dos dois fatores, né? Se ele fala de dois fatores, é porque nós temos dois fatores só. Então, é uma teoria da motivação bastante conhecida. E aí, um dos fatores de Herzberg são os fatores higiênicos. Tá? O que são fatores higiênicos? São fatores relacionados ao ambiente do trabalho, de forma que, quando são satisfeitos, prestem atenção, hein? Quando são satisfeitos, não motivam, pois são percebidos como obrigação da empresa, ok? Então, os fatores higiênicos, quando são satisfeitos, não gera motivação, porque na visão do empregado, do funcionário, ele é obrigação da empresa. Então, de modo geral, os trabalhadores sempre estão insatisfeitos com os fatores higiênicos. Por quê? Porque pode ser representado por salário, é um fator higiênico salário, tá? Supervisão, políticas de administração de pessoal, condições físicas da empresa, de segurança do trabalho. Então, toda vez que fala em fator higiênico, gente, pense que são fatores externos. Tudo que é fator externo é higiênico. Grava isso, tá? Salário é externo, não é interno. Todo mundo quer ganhar mais. Você pode receber um aumento. Vai passar 3 meses, 6 meses, você vai querer ganhar mais. A gente sempre quer ganhar mais, gente. Né? A supervisão, sempre fala mal do chefe. Sempre ele tem lá pontos a desenvolver, né? Políticas da empresa, a condição física. Você pode ter uma máquina nova, a internet boa, tal. Deu uma goteira lá. Tá vendo essa empresa aqui também, né? Tá, não sei o que, do arruma. Então a gente sempre vai ter, porque na nossa visão, os fatores higiênicos, eles geram, é uma obrigação. Então, assim, para eu trabalhar, eu tenho que ter as condições mínimas de estrutura para eu trabalhar, tá? E se eu não tenho, gera insatisfação. Grava isso. Se eu não tenho, gera insatisfação. E se eu tenho, não gera satisfação, tá bom? Se eu não tenho, eu vou reclamar. Estou ganhando pouco, pagou em atraso, o quinto dia útil caiu no sábado, podia pagar sexta, pagou segunda. Essa miséria, esse benefício, não sei o que, vem errado de novo o meu salário, palhaçada. Quer dizer, tudo é motivo para reclamar, tá? E quando vem certinho, quando paga em dia, tudo não gera satisfação. Mas qualquer errinho gera insatisfação. Esses são os fatores higiênicos, tudo bem? Foi? E os fatores motivacionais. Então, são os dois fatores. Quais são os dois fatores? Higiênicos, que são os externos, que geram insatisfação,
e os motivacionais, que são os internos, que geram satisfação. Fatores motivacionais relacionados ao conteúdo do trabalho, de forma que, se satisfeito, as pessoas podem se sentir motivadas. Pode ser percepção de realização e orgulho pelo trabalho, responsabilidade envolvida no trabalho, possibilidade de crescimento pessoal e profissional, prestígio e reconhecimento pelo trabalho realizado. O seu chefe te valoriza, te respeita, te dá responsabilidade, te dá autonomia no trabalho, te trata bem, te enaltece, te valoriza. Isso é interno. Então, os fatores motivacionais, eles são internos, não são externos. Externos são os higiênicos, internos são os motivacionais. E o motivacional, quando você recebe um bom tratamento pelo chefe, quando ele te trata bem e você tem esse prestígio, né, você pode se motivar, você sente motivação. Tá? Então, sobre motivação, geralmente a empresa ela é capaz de satisfazer as expectativas estruturais e formais dos trabalhadores, tá? E os gerentes são os que devem realizar programas e ações capazes de satisfazer as expectativas psicológicas dos trabalhadores. Deu para entender essa frase? A instituição, a empresa, ela é responsável por fornecer a estrutura mínima de trabalho, uma estrutura mínima. Vou pensar no escritório, tá? Um ambiente confortável, com ar-condicionado, com água potável geladinha, com café, com mesa, com cadeira confortável, ergonomicamente correta, com um bom computador, com uma impressora que funciona, com uma internet bacana. Isso é estrutura, certo? Isso a empresa fornece. Então, isso é higiênico. Isso é externo. Agora, a forma com que você vai ser tratado pelo aí, gerente, né? O chefe, o gerente. A forma como que ele vai te tratar, te valorizar, te dar expectativas de crescimento, você vai ter um prestígio na empresa, vai ser braço direito do chefe, ele vai te enaltecer, vai te dar responsabilidades, tarefas que vai te valorizar, vai gerar crescimento pessoal na sua vida, profissional. Isso é mais psicológico, então isso é mais íntimo, é interno, isso gera motivação. Deu para entender? Sim. Deu sim, Deu senhor. sim. Deu? Aí aqui, ó, estilos de liderança, eu não vou cobrar na prova, daqui para frente não, eu falo na outra aula de pós-prova, tá? Mas eu vou cobrar, então, de vocês a Terresberg. Então, vou cobrar Maslow, né? E vou cobrar também a Herzberg, que são os dois fatores, os motivacionais e os higiênicos, que são os dois fatores aí que Herzberg trabalha. E é isso aí, tá bom? Ficou muito rápido, ficou muito chutado, ou deu para entender? Deu para entender sim, senhor. O senhor tá bem, né? Não, beleza. Então agora é só dar uma lidinha, então, tá bom? Estudem, leiam bastante. E aí, semana que vem, então, a gente faz a provinha, então, aí, virtual, valendo 1000 pontos, tá? Mais uma vez, obrigado. Eu agradeço pelo seminário de hoje. Quem participou aí, pelos nomes, vou dar 500 pontos para vocês, tá? De trabalho essa classe, tá certo? Beleza, Valeu, professor. Gente, é isso. Essa aula foi gravada, tá? Eu vou subir daqui a pouco no YouTube e eu compartilho com os representantes de sala o link do YouTube para quem quiser ver, para quem perdeu aí. E é isso. Eu vou colocar parte 1 com o seminário e parte 2 a aula em si, tá certo? Galera, é isso. Boa semaninha para vocês aí. Bom fim de semana chegando já. Semana que vem, terça-feira, é feriado, né? Tiradentes. Então fiquem em casa, descansem. E quarta-feira estamos de volta aí com a provinha. Não tem aula, não precisa entrar aqui. É só entrar no AVA e responder aí a provinha. E na outra semana a gente continua com a aula. Beleza? Tudo bem, professor. Obrigada. Bom descanso. Um abraço para vocês, viu? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, professor. Falou.